O senhor tem vários livros publicados. Em que se inspira para escrevê-los? Bom, eu vou dar uma resposta mais longa. Na nossa formação, meu pai tentou criar na gente um amor, uma paixão pela leitura. Quando foi mais ou menos aquela fase de pré-adolescência, eu lembro que meu pai tirou a televisão de casa, ameaçou nós, os filhos, disse: filho meu não cresce vendo TV nem jogando videogame, e disse: vocês vão aprender a ler. E a gente era obrigado a pegar ali uns 2 livros por semana na biblioteca da escola, além da leitura bíblica. Então, com a própria prática, a gente já foi criando um hábito pela leitura. Isso foi um ponto, né? Meu pai lia muito, comprava muito livro, tinha uma baita biblioteca em casa, havia esse ambiente de incentivo. Minha mãe também, tudo que a gente pegava na escola para ler, minha mãe lia para ver se não tinha nada que corrigir. Então, já houve todo esse ambiente. Em segundo lugar, quando eu fui cheio do Espírito Santo com 15 anos, que eu queria mesmo servir a Deus, me preparar para o ministério, nenhuma escola bíblica, nenhum seminário aceitava com ninguém com menos de 18. Né? E você dizer para um moleque de 15 anos, cheio de Deus, que ele tem que esperar 3 anos, eu falei: eu posso até esperar, mas não vou esperar sentados. E eu ataquei a biblioteca do meu pai. Eu falei: eu vou ler, vou estudar tudo que eu puder, eu vou aprender. E foram 3 anos, assim, me abastecendo muito com a palavra de Deus, com os livros, com a leitura. Quando por fim eu fiz os 18 e fui para o Instituto Bíblico, eu cheguei a fazer só 6 meses de aula. Um dia o diretor me chamou e ele falou: olha, Luciano, eu não faria isso em nenhuma outra circunstância. Se alguém me falasse, eu acho que eu não concordaria. Mas ele me disse assim: não vou cometer o pecado de deixar você esses 2 anos aqui sentados. E ele me botou para dar aula. Ele falou: eu reconheço o quanto você estudou tudo isso antes da gente começar a te ensinar, a vida que você tem vivido, a maneira como os alunos te respeitam, você prega em muitos dos lugares, aconselha a turma toda. E daqui a pouco me vi lá dando aula, e a grande verdade é que eu não tenho nenhuma formação teológica, né, acadêmica, nada disso. A minha formação principal foi os livros, foi o estudo. Então, por ter sido muito alimentado e ensinado dessa forma, eu passei a acreditar que essa é uma forma importante de tocar outros, principalmente de vencer alguns obstáculos, a distância, a falta de tempo que alguns têm de ir para uma escola específica. E foi principalmente esse entendimento, esse conceito da importância dos livros que me tem feito investir. Eu até agora já publiquei 10 livros, nesse momento estou escrevendo uns 15. Né? O livro de Eclesiastes diz que de escrever livros não há limite. Eu tenho acreditado nisso e planejado ao longo da nossa carreira ministerial deixar um legado. Eu acredito que o livro, as gravações em áudio e vídeo, elas imortalizam o ministério. Daqui a pouco a gente já foi dessa vida, estamos lá com o Senhor, e é possível deixar um legado para as próximas gerações. Com certeza. Como o senhor vê a igreja brasileira hoje e quais as principais qualidades e deficiências? A igreja brasileira hoje é uma coxa de retalhos. É muito difícil dizer ela é assim ou é assado, porque em alguns momentos você olha para algumas regiões, alguns lugares, vê características fortes, que em outra aquilo já não se sustenta. Em relação aos erros também. Mas como um todo, eu vejo 2 coisas na igreja. Positivamente, eu posso dizer que eu vejo uma fome de Deus, de algo mais, um inconformismo, há uma busca. E nós temos palavras proféticas sobre sermos uma nação que vai servir as nações. Isso me empolga muito. Negativamente, eu acredito que nós nos tornamos um povo imediatista, que não entende os processos de Deus, que quer resultados só imediatos, que tem vivido uma materialização do Evangelho. Antigamente nós olhávamos para os pastores, né, que nos inspiravam, e a gente pensava na vida em Deus que ele tinha, as experiências, o tipo de relacionamento com Deus, a família. Hoje eu vejo alguns olhando para o nosso ministério e eles se inspiram na casa que você mora, no carro que você tem, e o padrão de vida que você vive. Então é evidente que essas mudanças estão aparecendo, e isso talvez para mim seja o mais preocupante. As pessoas elas têm tentado lucrar o máximo possível dentro do Evangelho em vez de ter um comprometimento profundo. E eu acho que isso é um reflexo não só na igreja brasileira, no mundo como um todo, né? Uma prosperidade egoísta, interesseira. Eu creio numa prosperidade de Deus onde a gente pode transbordar na vida de outros.
onde não pode ser só egoísta, não pode ser interesseira, e onde a gente não se prenda a nada daquilo que Deus deu. Né? O Deus que dá, pode pedir a qualquer momento, é tudo dele, e essa inversão de valores é o que tem me assustado. Como e quanto o senhor tem trabalhado com missões? Eu acredito que em função das necessidades, ainda muito pouco, mas a despeito do tamanho da nossa igreja local, dos pastores que caminham conosco, a gente tem tentado trazer um desafio para que haja todo tipo de envolvimento, a oração, o investimento financeiro, a disposição de que alguns missionários vão. Nesse momento nós estamos enviando o primeiro casal de missionários à África, para o fim do ano que vem temos um outro casal, para o início do ano que vem uma irmã solteira ainda da igreja de Irati que está se disponibilizando, e temos investido nesse momento em relação à África, que é algo que queima no nosso coração, mas temos procurado nos associar a outros projetos missionários, a MCM, a Missão Cristã Mundial. Eles têm hoje em torno de umas 260 igrejas entre povos não alcançados. Eu acho que a conscientização de que a gente pode se envolver e fazer diferença é o maior desafio. Né? Alguns olham e dizem, a gente não tem muito o que fazer, mas eu acredito que nós, como igreja brasileira, podemos fazer muito. Esses nossos livros publicados, nós estamos traduzindo os nossos materiais para vários idiomas. Já temos alguns livros que foram traduzidos, impressos no inglês, no alemão, agora estão indo para o espanhol. Começamos os contatos para o francês, italiano, para o japonês. E alguém me perguntou outro dia, por conta de algumas viagens a alguns países, pastor, o senhor tem ministério internacional? Eu falei, não. Eu viajei um pouquinho, fui para algumas nações pregar, mas eu creio numa palavra de Deus de que o Brasil vai servir as nações, e a gente está procurando se preparar para que lá na frente isso possa fazer diferença. Né? Colocamos os materiais gratuitos na internet, é impressionante o volume de e-mails que a gente recebe assim, de tanto país diferente, mas eu acredito que lá na frente nós temos que ter uma visão muito mais ousada em relação a missões do que o que a gente sequer já pensou até hoje. Qual o método que o senhor utiliza para implantar igrejas e fazê-las crescer com qualidade? Eu acredito que não pode haver um único método. Eu estive pessoalmente envolvido na plantação de 3 igrejas, onde eu estava à frente na liderança, e outras indiretamente. Dessas 3 igrejas, cada uma aconteceu de uma forma. Mas basicamente eu acredito que o grupo deve se iniciar, se possível, de uma reunião pequena, numa casa, né? E à medida que as pessoas vão chegando, depois a gente procurar um salão. Muitas vezes a gente planeja por anos em oração um lugar específico onde a gente quer entrar. Às vezes alguém que faz parte da equipe do ministério tem uma transferência, né, profissional para um outro lugar, e a partir desse contato uma igreja surge. Então tem muitas formas diferentes. Hoje, para mim, uma das coisas mais importantes é que a gente, de preferência, possa ter o líder principal da nova igreja, né, envolvido desde o começo do processo. Em alguns casos onde as pessoas foram chegando, sendo evangelizadas, e depois a gente precisava providenciar um pastor, e isso se mostrou bem mais trabalhoso. Então, basicamente, para mim, hoje tem que ter um líder que entenda o chamado, que o coração queime, que ele esteja disposto a envolver pessoas, e à medida que cresce, poder reestruturar o restante. Né? E ele não fazer isso sozinho, está ligado, debaixo de cobertura, de apoio. Mas nós temos, assim, várias igrejas, e a maioria delas começou de uma forma diferente. Eu acho difícil determinar um único modelo. Quais são os seus projetos futuros? Bom, a nível da igreja, é continuar treinando, levantando líderes, multiplicando ministérios. Eu acredito que a igreja deve se multiplicar, a gente deve plantar outras igrejas, temos planos envolvendo o envio de missionários, mas assim eu tenho procurado concentrar a estratégia do Ministério de Ensino em poder distribuir os materiais da forma mais acessível possível, de graça ou menor custo. Nesse momento eu estou num projeto onde um livro que ainda nem imprimimos, eu estou vendendo ele em pacotes fechados de 1000 unidades, a R$3 o livro. Né? Estou fazendo esse contato só com pastores.
A gente já deve ter uma tiragem inicial de 5 a 10 mil livros já garantida dessa